eu ver se eu chamo o João aqui, se dá pra terminar a live. E aí, Tchuquinha? Ainda demora muito aí? Não. Pronto? E aí? Vamos ver se agora... Vamos ver. É assim que acontece. Essa hora aqui, live. A live, quando tá boa, isso aí é coisa de live. A live tá boa. Então a gente faz a parte 2, se complicar de novo. Fábio Vamos tá aí, combinar assim? Semana passada foi a live inteira, não deu um problema, cara. Aí, A maioria também. Tá igual essa, foi uma surpresa caindo. Tá. Então vamos lá. Se cair de novo, a gente marca outra, porque tá legal, o pessoal tá gostando. O que você acha? Beleza. Tudo bem, a gente marca, sem problema. Tá. Mas aí eu até perdi onde que a gente estava mesmo, João, falando? Você falou da questão do modelo do aprendizado de mudar o comportamento em 21 dias. Você estava falando sobre isso. Então, o que eu estava falando é o seguinte, por que a gente, a nossa força de vontade, tá? Ela está na nossa mente consciente. E ela é como se fosse uma bateria de celular, ela vai descarregando e a força vai diminuindo. E não dá tempo de você mudar, a não ser que você seja aquelas pessoas assim, muito decididas, que você fala assim, ó, quando você toma um susto, por exemplo, você teve um infarto, aí o médico fala assim, se você não caminhar, não fizer parar de fumar, parar de fumar, aí você tem aquele medo, aquele susto, e aí você muda, aí sim, você muda um hábito. E também porque um médico é uma autoridade pra gente. Quando ele fala, se você não fizer isso, vai acontecer, é igual a mãe da gente. A mãe, quando fala, não acontece. A mãe fala assim, não faz isso não, que você vai adoecer. Você teima e acontece. Então, para ter essa mudança de comportamento, essa mudança de hábito, demora 21 dias. Por isso que a gente, da sessão, a sessão principal, quando a gente faz uma sessão de regressão, por exemplo, na hipnose, a gente marca uma outra sessão com 30 dias. Para dar tempo da pessoa, durante esse um mês de intervalo, ela fazer a auto-hipnose e ela poder sedimentar aquilo que foi trabalhado na sessão. Então é como se fosse um reforço mesmo para ela criar um novo hábito de mudança de vida, de algum cognitivo comportamental, alguma coisa que foi modificado ali, trabalhado naquela sessão. Perfeito. Então, é muito coincidente em relação a todo o processo dos pacientes que têm essas comorbidades, como a fibromialgia, que é muito presente na nossa clínica, as cefaleias primárias, as cefaleias, as enxaquecas, né, crônicas, os pacientes que têm síndrome do intestino irritável. Tem um grupo isso está até no inventário de sensibilização central, que eu te falei um pouco antes da gente começar a live. Existe um grupo de pacientes com diagnósticos que também precisam ser vistos, esses pacientes, que a gente chama de fenotipar, porque a gente tem que ter uma outra maneira de lidar com eles em relação à própria questão anestésica, para um procedimento mais invasivo. Então, são pacientes que estão lá, que não são... Esse inventário de sensibilização central tem como objetivo dividir todos esses pacientes que, em tese, parecem serem iguais com o processo de déficit de modulação, de você graduá-los, porque eles também são diferentes. Então, isso é muito o que vem sendo estudado, né, na nossa especialidade. E aí você falou de algo muito parecido. Então, eu queria entender bem o que o título da live é Hipnose e Dor. Então, veja se você consegue associar com o processo de dor crônica com esses pacientes que têm esses outros diagnósticos. Certo. Então, primeira coisa, né? Tem muitos especialistas em DTM, mas tem outras pessoas que são leigas. Tem a minha prima, que eu vou fazer uma live com ela também, fisioterapeuta, daqui a um dia. Ei, Lud, seguinte, primeira coisa, a gente precisa entender que dor crônica
é diferente de dor aguda. Hipnose para dor aguda, existe uma técnica que chama flash hipnótico, que é como se você desse um analgésico ali para a pessoa. A sugestão dura alguns minutos, tá? Perfeito. Mas, por exemplo, a pessoa tá, eu fiz isso com uma paciente esses dias que estava com TPM, estava com dor aquela cólica menstrual e tal. Eu fiz. Funciona por alguns minutos. Então, na dor aguda, a hipnose funciona por um prazo curto, enquanto durar a sugestão, porque o problema está ali. A dor, ela é importante na nossa vida, né? A Sim. dor, ela não tem Proteção. vírus. É uma proteção. Agora, a dor crônica, a gente considera acima de 3 meses, né? Dores persistentes por mais de 12 semanas. A gente considera dor crônica na hipnoterapia, Sim. né? Sim. Você também, né? Na DTM também. Sim, sim, sim. Eu acho que antes era 6 meses. Eram não é isso? 6, Isso vive alterando e tem agora trabalhos que já falam em que o paciente já em menos de 3 meses já tem lá uma tendência para cronificação e já inicia o processo antes. Mas é por aí. Essa dor acima de 15 dias por mês, por 3 meses. É por aí. Então, o que eu quero deixar, a gente ir finalizando já a live, e deixar claro para vocês. Primeira coisa, hipnose não é milagre. Hipnose, ninguém vai entrar na sua mente e dominar a sua mente e acessar coisa que você não queira. Tá? Nenhum hipnoterapeuta, nenhum hipnólogo. Tem uns filmes até Hollywood aí, mas é tudo mentira. Não existe isso. Tá. A hipnose é uma permissão da sua mente consciente para que o subconsciente seja acessado e alguns eventos sejam ressignificados. É isso a definição. É uma mudança de percepção da pessoa. Então a gente consegue, se a dor tiver um componente emocional, psicossomático, a gente consegue ressignificar aquilo e a pessoa muda a percepção dela com relação àquela dor. E se for uma dor neuropática, neurogênica, ela também aprende a conviver melhor com isso. Perfeito. Então, é assim que a hipnose pode... Eu acho que eu estava te falando que a gente está numa caixa da saúde que trabalha com dor. Então, o fisiatra tem a sua função, o especialista DTM tem a dele, o fisioterapeuta tem a dele, o hipnoterapeuta tem, o acupunturista também tem. Então, é isso, é uma ferramenta a mais para ajudar aí no controle da dor desses pacientes. Perfeito. É isso aí, meu amigo. Então, foi muito interessante. Pena que travou um pouco e aí, mas a gente pode marcar mais uma e talvez testar antes se foi a internet de sua ou minha que falhou. Pode ser também que eu troquei a internet recentemente aqui, mas era para melhor, não para pior. E aí a gente pode até pensar em fazer outra, porque muito interessante. Eu tenho certeza que o pessoal que assistiu gostou muito. Quero te agradecer. Tenho certeza que todos esses mitos criados em volta da hipnoterapia, da hipnose, isso também vocês consigam quebrar para não atrapalhar, para não criar um preconceito em relação ao processo de hipnose. Vocês têm aí muito trabalho pela frente, porque essa crença já está um pouco envolvida nas pessoas, né? E aí, o interessante que eu fiquei surpreso nesse nosso bate-papo é a coincidência, né? No final das contas, o que a gente procura é controlar nada muito mecânico, nenhuma alteração, nenhum aparelho eletrônico milagroso. Isso faz parte da nossa especialidade. Nenhuma solução tecnológica. No final das contas, o cérebro que comanda e com o paciente a mesma coisa. Essa corresponsabilização no tratamento do seu cérebro com o cérebro do paciente. Esse conceito voltado para as alterações que ocorrem lá no sistema nervoso central, lá nos processos de modulação do processo de dor, né, no nosso caso aí. Então, muito obrigado, meu amigo. Na próxima a gente faz com chopp, com violão. A gente começa tocando violão. Maravilha. Quantas vezes a gente já tocou violão na vida, nós dois? Mais de 20 anos.
Eu perdi só as te contas. conheço, eu só converso com você com a cerveja e com o violão. E Hoje, são os melhores papos, quando a gente mais então, aprende. e hoje por acaso foi sem e a live travou um pouco. Então, quem sabe a gente entra com o violão e com o chopp na próxima, que eu acho que a live não vai travar. A internet vai até o fim. Uma pergunta que me fizeram aqui, ó, que eu acho importante. Todas as pessoas são sugestionáveis, estudei que algumas não são. Desde que haja comunicação e inteligibilidade, ou seja, você fale e a pessoa entenda, e desde que a sugestão seja válida, aceitável e exclusiva. Por exemplo, uma pessoa normal, tá? Que não tem... o João, que eu conheço. Se eu hipnotizar o João e der uma sugestão para ele matar alguém, ele não é psicopata, ele não vai fazer isso. Essa sugestão não é aceita para ele. Na hora, a mente consciente barra aquilo, fecha o fator crítico e fala, opa, isso aqui não. Vai ser plausível, né? Precisa ter plausibilidade. Tem que ser plausível, tem que ser exclusivo e aceitável. Então, você combina, por isso que precisa por isso que o meu protocolo são 4 sessões e as 2 primeiras são só de conversa. Porque nessa conversa eu vou saber da pessoa o que ela quer abordar. E tem muita relação também com as crenças daquela pessoa. Não adianta eu querer impor as minhas crenças nela. Eu tenho que embarcar no barco dela. Tem empatia, né? Tem que haver empatia aí. Né? Aí existe também os nossos neurônios espelho, né, João? Então, uma técnica que a gente usa é o espelhamento. A pessoa fica toda triste, toda para baixo, a gente já fala um tom de voz mais assim, para criar o rapport, que é essa conexão, né? Criar empatia. E aí você vai. Depois que a pessoa confia em você, terapia tem tudo para dar certo. Perfeito. Tá? Outra coisa, cursos, existem cursos online, mas eu te aconselho investir num curso presencial. Principalmente se você pretende trabalhar com hipnose regressiva. Tá? Eu, por exemplo, desenvolvi um protocolo de atendimento online que eu estou fazendo mentoria, ensinando vários colegas hipnoterapeutas e tem tido muito sucesso. Mas a gente não aborda regressão online. E curso, no Brasil principalmente, que nós somos latinos, nós somos emotivos, a técnica mais poderosa de hipnose é a hipnose regressiva. É fazer a regressão à causa do problema. Então, eu recomendo para você a Omni, que é onde eu fiz, que é em São Paulo. Recomendo o método Crash, que é incrível também. E em São Paulo também tem o Bravo Hipnose. O Crash é de Florianópolis. E em São Paulo tem o Bravo Hipnose, que também... Tem uma pergunta aqui da Lúcia Maria sobre indicação no Rio de Janeiro. Aí eu não sei se é de cursos ou de profissionais, né? Cursos no Rio que eu saiba não tem, tá? Mas se for de profissional, manda um direct para mim que eu te passo o contato de uma colega. Muito, muito competente. Beleza. Beleza, gente? Beleza. Outra coisa. Passou rápido. Por último, nessa pandemia, eu tenho vários colegas começaram a comentar comigo sobre ansiedade, que é normal, todo mundo tem um certo grau de ansiedade. Agora, quando ela passa a ser prejudicial, a gente tem que tomar cuidado. Então, eu estou com um projeto que eu estou, já tem aí uns 10 dias com um grupo de WhatsApp, onde todo dia eu passo um exercício de auto-hipnose. Estou ensinando de graça, tá? As pessoas, que é a forma que eu achei de contribuir para o controle emocional das pessoas. Então, se você tiver interesse, mas como já passaram 10 dias, já tem umas 120 pessoas no grupo, eu acho. Então, deve ter mais umas 120 vagas. Então, se você tiver interesse, manda um direct para mim, eu te mando o link e eu te mando no pessoal tudo que já foi postado lá no grupo. Tá? É totalmente gratuito. É uma forma de difundir, desmistificar a hipnose e também de ajudar as pessoas nesse período conturbado que a gente está passando aí, né, doutor João? Pois é. Meu amigo, muito bom. Só tenho que te agradecer. Tenho certeza que muitos vão tirar proveito do que você falou. Muitos vão ter esse entendimento, tirando esse preconceito
porque há muita alegoria em volta do tema. E só quero te dizer que eu gostei muito e vi que é muito coincidente com o que a gente também pratica no tratamento de dor com os nossos pacientes. Beleza, meu amigo? Ficamos para vamos ver se você animar. Eu tô semana atendendo muito pouco na clínica, você também. Se a gente pode fazer, a Juliana dizendo aqui que foi muito bom, ela também quer participar do grupo. Ju, a Alicia também da DTM. Manda um direct para mim. A Juliana, os artigos que eu te mandei, foi ela que me repassou, porque eu falo que ela é a nossa craque, ela sempre é muito... a gente só tem que agradecer tudo que ela faz por todos. E aí, Kepler, se animar, a gente faz outra. E podemos fazer com a cerveja do lado e com o violão, que vai... Talvez, eu tenho certeza que a internet não vai travar. Aí eu já estou pensando até quebrar. Tá bom, então. Obrigado, Gente, meu amigo. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.